Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente está chegando para mais uma explanação do Evangelho. Vocês podem ir chegando, enfim, ficando à vontade. Para quem não conhece, né, para quem está chegando aqui pela primeira vez e não sabe o que é a explanação do Evangelho, é um trabalho que a gente costumava ter, né, na Casa Espírita todas as terças-feiras, das 2 horas da tarde até as 2h30, 2h45. E consiste na gente pegar os assuntos do Evangelho, né, sistematicamente. Ele é um trabalho feito em sequência, né, então, de acordo com a ordem em que os assuntos estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente fala sobre eles, explica, né, à luz ali da doutrina espírita. E é um trabalho muito legal para quem tá entrando, assim, chegando pela primeira vez na doutrina, né, para ter mais ou menos um entendimento, assim, começar a ter uma introdução disso. E nós estamos no capítulo 17, no Sede Perfeitos, e hoje a gente vai realizar a explanação do item 1 até o item... Deixa eu ver aqui. Até o item 4, exatamente. Vão ser 3 tópicos que a gente vai fazer. Então, vamos começar, né? Vamos nos harmonizar, então. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Quem não quiser, não precisa, pode só mentalizar com a gente. E então, vamos agradecer a Deus por mais uma vez a gente estar aqui reunidos. Mesmo que seja por essa live do Facebook, né? Via internet. Nós estamos com os nossos pensamentos conectados. Vamos agradecer por mais uma vez a gente poder estar fazendo esse trabalho, a gente poder estar participando aqui dessa explanação, para que cada vez a gente consiga entender melhor os ensinamentos do Mestre Jesus, essa figura tão evoluída, né, tão sublime, que já pisou na face da terra e que veio nos passar esse conhecimento, esses ensinamentos tão lindos, que nós agora temos a oportunidade de colocar em prática no nosso dia a dia, para que cada vez nós consigamos nos melhorar, consigamos evoluir como espíritos. Então, humildemente, nós pedimos permissão para iniciar a nossa explanação de hoje. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui, eu, Leandro, Astrid, para fazer a nossa explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, como a Astrid já tão bem colocou. Tá? Então hoje capítulo 17, eu sei que eu vou ser repetitivo, mas eu sempre digo, é um dos mais importantes capítulos do Evangelho. Todos são importantes, mas o Sede Perfeitos nos traz uma mensagem muito profunda sobre a nossa missão, né? A nossa missão, eu não digo só nessa reencarnação, mas desde que a gente foi criado por Deus e para onde a gente está indo, já não querendo adiantar, mas já adiantando o assunto de hoje. E o nosso primeiro tópico é os caracteres da perfeição. Para começar a introduzir o assunto, vou ler para vocês o trecho evangélico que abre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é um trechinho de Mateus, capítulo 5, versículo do 44 ao 48, em que Jesus diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis isso de especial, mais do que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O Mestre Jesus, ele aqui nesse trecho do Evangelho, ele pede para a gente demonstrar perante o nosso próximo o maior ato de caridade que um ser humano
pode desenvolver no atual estágio evolutivo que a gente se encontra, que é o perdão das piores ofensas, o amai os vossos inimigos. E ele demonstra isso nas atitudes dele, na vida dele, em todo o evangelho que ele pregou e exemplificou. E eu quero me apegar a essa última frase que Jesus deixou nesse trecho do evangelho, que diz o seguinte: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Para fechar esse amai os vossos inimigos, Jesus, ele foi contundente em construir um modelo a ser perseguido. Porque se a gente lê essa última frase desse trecho evangélico, ipsis literis, como está aqui, a gente vai achar meio absurdo até esse dito de Jesus. Como é que a gente vai ser perfeito como o nosso Pai Celestial é perfeito? Porque se a gente tivesse condições de ser perfeito como Deus, nós seríamos como Ele. Não, e Deus não, a inteligência primeva, né, soberana, criadora do universo, criadora de todos nós. O povo da época de Jesus não tinha muito parâmetro de comparação. Era um povo que vinha das leis mosaicas e do Código Penal de Moisés, né? Que foi criado em cima do Decálogo para amansar e disciplinar um povo praticamente primitivo, né? Vindo do primitivismo nas suas ações e na maneira como gerenciavam a sua sociedade. Jesus Cristo tinha que fazer uma quebra de paradigma com essa questão, né? Um exemplo disso é que no Decálogo, a espiritualidade superior, né? Deus inspirou a espiritualidade superior a colocar lá o mandamento não matarás, né? Que é uma coisa que é óbvia, pessoal. Imagina, deveria ser óbvio, é até triste de falar, porque algumas pessoas matam por banalidade, né? Mas deveria ser óbvio não atentar contra a vida do nosso próximo. Então no Decálogo teve que colocar o não matarás para que as pessoas não respeitassem através de uma lei algo que é óbvio que está errado. E Jesus Cristo, quando ele diz assim, sede perfeito, né, vós outros, como vosso Pai Celestial é perfeito, Jesus aqui está falando sobre algo que a gente deveria refletir, que é a nossa paternidade divina. Quando a gente fala em paternidade, em parentesco, a gente pensa nos parentes consanguíneos. Mas se a gente voltar lá na gênese da nossa criação, quem é nosso pai? Quem é o nosso Criador? Nosso Criador é Deus. Deus foi quem nos criou. E se Deus nos criou, como diz no Evangelho, a sua imagem e semelhança, não é imagem e semelhança física, porque Deus não tem um aspecto físico. Ele é uma inteligência primeiro, e inteligência não tem forma morfológica. Quando diz que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, né, a espiritualidade superior está querendo dizer que a gente foi criado por um ser e a gente tem as características, mesmo que de maneira muito rudimentar, as características deste ser em nós, né? Um filho ou uma filha costuma ter as características do seu pai e da sua mãe. Deus é nosso pai e nossa mãe ao mesmo tempo. A inteligência é criadora, né? Se vocês olharem para a Astrid, vocês vão ver semelhanças minhas e da Estefânia nela, porque nós somos a paternidade terrena, passamos os caracteres hereditários para ela. Então nós temos as características de Deus em nós. Se Deus é soberanamente justo, bom e perfeito, então significa que nós estamos caminhando para esses caracteres. Esse último perfeito é o fim, é o assunto que a Astrid vai tratar agora com vocês, né? É aonde nós temos que chegar. Mas esses outros dois caracteres que eu falei, justo e bom, a gente não tem desculpa para não desenvolver. Nós já temos condições de desenvolver a justiça, né? Coerente com as leis divinas, né? E a bondade dentro do nosso coração. O ser humano ele não foi criado para ser mal, gente. Por quê? É óbvio, porque nós somos criados por um ser perfeito. Nós somos criados por Deus. Se nós não somos bons, se nós desenvolvemos a maldade, não é por causa da nossa criação.
É por causa da nossa falta de capacidade de desenvolver os caracteres de perfeição que a gente carrega dentro de nós. Esses caracteres não são desenvolvidos por causa do mau uso do nosso livre-arbítrio. Nós optamos pela imperfeição. Mas é possível fazer o correto. Nós optamos pela inversão de valores, mas é possível cultivar os valores verdadeiros. Nós optamos pela maledicência quando é possível a humildade e a fraternidade. Nós optamos pela indiferença enquanto que a caridade é possível. Se a gente for parar para pensar, as coisas são possíveis de ser feitas. Nós não fazemos porque os nossos defeitos nos arrastam. Nossos vícios nos arrastam. Nós somos apaixonados, isso é muito triste de dizer, mas nós somos apaixonados pelos nossos vícios, pelos nossos atavismos, pelo homem velho, por fazer as coisas erradas, porque sair da zona de conforto e buscar os caracteres da perfeição gera em nós um trabalho. Uma saída dessa zona de conforto gera em nós um esforço em nos modificar. E poucas pessoas querem se modificar, pessoal. Porque só veem a vida materialista, não veem a vida futura. Quando a gente só vê a vida material, a gente acha 1 milhão de desculpas para não se modificar. Agora, se a gente vê a vida futura, a gente não acha desculpa para continuar na zona de conforto. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, estamos caminhando para a luz, porque a escuridão é a ausência de luz, eu já falei isso milhares de vezes. O ódio, né, o tormento é a ausência de amor, é a ausência de caridade, é a ausência de fraternidade. A nossa tendência é caminhar para a luz, caminhar para a perfeição. Nós estamos gravitando rumo à divindade. Nós não vamos ficar. O ser humano não é intrinsecamente mau. Nós não vamos queimar por toda a eternidade em um inferno. Não existe esse lugar, pessoal, como é escrito nas mitologias teológicas de algumas religiões. Não existe, porque isso é completamente incoerente com a divindade, com Deus. Se ele é justo, soberanamente justo e perfeito, ele não criaria um local como esse e muito menos nos puniria eternamente por erros que a gente pode corrigir. Parem para pensar. Então, quais são os caracteres da perfeição? Os caracteres da perfeição são os caracteres de Deus, demonstrados de uma maneira mais plausível para nós, pelo maior representante de Deus que já pisou a face da terra, que é Jesus. Jesus demonstrou para nós os caracteres da divindade em forma humana. Como Jesus fez isso? Com os seus ensinamentos, com o seu evangelho, que era aquilo que ele pensava, aquilo que ele dizia e aquilo que ele fazia. E dentre um maior desses ensinamentos, um dos mais fortes e um dos mais difíceis da gente compreender por causa do nosso orgulho e da nossa ignorância, que é o maior mal que o ser humano carrega na terra, é a ignorância, é o perdoai os vossos inimigos. No momento que a gente começar a cogitar da possibilidade de fazer isso, nós vamos estar caminhando rumo a duas características que nos aproxima de Deus. Por isso que a gente diz que a doutrina espírita é uma religião, porque nos religa com Deus. Nós saímos das mãos de Deus quando nós somos criados, e agora nós estamos caminhando em direção a Ele, fadados à angelitude, à bondade, à justiça, e buscando, na medida do possível, das nossas forças, do nosso esforço, que já estou adiantando o último assunto também. Eu adoro fazer isso, dar spoiler, né? Buscando, na medida do possível, essa perfeição. A gente sabe que a gente não vai conseguir alcançar a perfeição nessa encarnação,
mas vislumbrando uma caminhada espiritual, nós sabemos que essa encarnação é crucial, importantíssima na busca por esse objetivo ao qual a gente tem que chegar. E aproveitando o gancho do objetivo ao qual a gente tem que chegar, eu vou passar a palavra para Astrid para falar sobre o homem de bem. Isso aí. Então, como meu pai já disse, né, o homem de bem é onde a gente tem que chegar, né? São as características de um ser perfeito, né? De um ser angelical, que é o ideal, né? Para onde a gente está caminhando. Então, aqui o texto, nesse tópico, começa dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então, ele sempre interroga a própria consciência para ver se ele não violou essas leis, para julgar os seus próprios atos, né? Para ver se ele fez todo aquele bem que ele podia fazer. A gente até sempre comenta a questão do Santo Agostinho, né? Quem sabe dessa história, que ele toda noite ele chegava em casa, né? Sentava numa mesa, pegava um papel e uma caneta e escrevia todos os atos que ele tinha cometido naquele dia, para que ele pudesse ver o que ele tinha feito de certo, o que ele tinha feito de errado, onde que ele podia melhorar. Então é isso que o homem de bem faz, ele sempre interroga a sua consciência, examina os seus atos, pensa antes de fazer e julga se aquilo que ele fez está correto ou não, né? E tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria, que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Sobre essas características de Deus, né? Deus soberanamente justo, bom e perfeito. Então o homem de bem sabe que nada acontece sem a permissão de Deus, por isso confia nessas características. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Os bens temporais são aqueles efêmeros, né? Que são esses que a gente tem agora aqui nessa nossa encarnação, né? Os materiais, que a gente sabe que são necessários, né? Que incitam as nossas paixões. Que incitam as nossas paixões, exatamente. A gente sabe que eles são necessários, né, para essa encarnação, mas deve haver um equilíbrio. Por isso, o homem de bem dá mais importância para o seu lado espiritual, né? Para aquilo que a gente realmente vai levar lá depois, né? Quando a gente for lá para o mundo espiritual, a gente não vai levar o nosso carro, a nossa casa. Arrume a sua malinha, que nem dizia o Chico. Arrume essa malinha, que nem dizia o Chico, exatamente. Sabe que todas as dores são provas ou expiações. Então, todas as dificuldades, todas as vicissitudes, todos os momentos difíceis que ele encontra aqui na Terra, né, durante essa encarnação, ele sabe que são provas ou expiações, são coisas que tem que se passar, porque isso ajuda no processo evolutivo. Então, muitas vezes a gente se depara com algumas dificuldades, então, ao invés da gente reclamar, da gente blasfemar contra Deus, a gente pensar, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que a gente deveria fazer é olhar aquilo de uma forma positiva. A gente sempre tem como tirar uma coisa boa de uma dificuldade, né? De uma coisa ali que a gente está passando, porque aquilo vai servir para a gente se tornar pessoas melhores, aquilo vai servir no nosso processo evolutivo. Então, o homem de bem sabe disso, sabe que todas essas dores são pro bem dele, né? Faz o bem pelo bem e retribui o mal com o bem. Então, faz o bem pelo bem. Que frase é essa? As leis de Deus. As leis de Deus que estão prática, gravadas na nossa consciência. Faz o bem, faz a caridade porque é certo. Faz o certo porque é certo. Faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, sem ter segundas intenções, sem pensar antes, mas será que isso daqui vai me beneficiar de alguma forma? Não, ele faz o bem porque é o certo e ainda retribui o mal com o bem. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente não retribui o mal com mais mal e a gente só acaba aumentando aquilo, né? Aquela coisa da vingança. Uma pessoa faz uma coisa pra gente, a gente fica nutrindo um sentimento de rancor, ao invés da gente relevar aquilo ali, da gente retribuir esse mal que aquela pessoa nos fez com o bem, porque assim, se o mal retribuído com o bem, ele se apaga, ele se anula e não se torna mais mal, né? Então é isso que está dizendo aqui em relação a isso. Não, e o pior que isso é que infantilmente
a gente retribui o mal com mais mal e espera um resultado bom disso. Espero E não vem o resultado bom, a gente se revolta por culpa nossa. Isso que é pior. Isso que é pior ainda, é verdade. Nossa. Encontra satisfação nos benefícios que derrama e pensa nos outros antes de pensar em si. É uma característica do homem de bem. Ele se sente grato, né? A sua recompensa é o resultado do bem que ele faz. Então, a maior recompensa que ele pode receber é ver que ele conseguiu ajudar alguma pessoa ou ver o resultado, os bons frutos daquelas ações que ele praticou, né? Felicidade verdadeira. A verdadeira felicidade, exatamente. E pensa nas outras pessoas antes de pensar em si, né? Então, ele não é egoísta, né? Ele deixa o egoísmo de lado e o orgulho também. É bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças. Isso daí né? Nossa, não tem nem o que dizer sobre isso. Vem em todas as pessoas irmãos. A gente sempre tem que se lembrar que todos nós somos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Então, por isso, a gente não pode julgar, nossa, por raças, né? Por crenças das pessoas. Inclusive, status social. Status social, exatamente. Inclusive, ele até complementa essa outra característica dizendo respeita nos outros todas as convicções, né? E não critica as outras pessoas por pensarem de uma forma diferente, né? Muitas vezes a gente faz isso, a gente acaba julgando os outros porque eles têm uma outra visão das coisas, né? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, ou seja, o homem de bem perdoa. Esquece o mal que foi feito para ele, né? Porque sabe que ele também gostaria de ser perdoado. Então, façais ao próximo aquilo que gostaria que fizessem para ti também. Lembrando que o desejo de vingança é uma das características do homem primitivo, segundo a espiritualidade. Pois é. E a gente ainda cultiva isso. A gente se isso. diz evoluído, né? É indulgente para com as fraquezas alheias. Porque quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem defeitos, muitas vezes a nossa tendência é julgar essa pessoa por esses defeitos, mas a gente esquece que em algum momento a gente também gostaria que tivessem essa indulgência com a gente. Então, o homem de bem é indulgente para com o seu próximo e se lembra daquela frase, né, daquela famosa frase de Jesus, né, aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E quantas vezes a gente esquece disso, né? E ele complementa ainda que não se compraz em procurar os defeitos alheios. Isso é outra coisa que a gente acaba fazendo. A gente acaba ressaltando os defeitos das outras pessoas e muitas vezes a gente também os tem, né? Então a gente condena coisas nos outros que a gente desculpa em nós mesmos. E é isso que está dizendo aqui que o homem de bem não faz. Ele, né, não procura ressaltar esses defeitos. E se em algum momento ele tiver que lidar, tiver que ver e admitir que aquela pessoa tem aquele tipo de defeito, ele vai tentar chegar para aquela pessoa de uma maneira fraterna, dando um conselho e não com o objetivo de esmagar, de humilhar, de fazer aquela pessoa se sentir menor do que ele, né? Quem ressalta os defeitos dos outros é porque quer tirar a atenção dos seus, né? É o pensamento do medíocre. Exato. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, estuda as suas próprias imperfeições. Então, antes de julgar nos outros, ele trabalha internamente, incessantemente, para tentar corrigir, para tentar se melhorar e tentar corrigir esses defeitos que ele mesmo tem. Não procura fazer valorizar nem o seu espírito. Não é... como é que eu posso dizer, não é vaidoso, não procura ressaltar as próprias qualidades e sempre tenta ressaltar as dos outros. Não se envaidece, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, dos bens que a gente tem agora, porque a gente sabe que isso que nós temos agora aqui na Terra, isso é temporário, né? Isso não é o que realmente importa, que nem a gente estava falando aqui antes, né, de dar mais importância para os bens espirituais, e é isso, são as ações boas que a gente faz, são as nossas virtudes que a gente adquire aqui, que a gente vai levar depois conosco. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Isso aqui é uma coisa sensacional que a gente deve observar, que muitas vezes a gente vê muitas pessoas fazendo isso, né? Se a ordem social, por exemplo, colocou pessoas
abaixo, entre aspas, né, só numa condição social, digamos que seja lá um grande empresário, né, que ele lidera muitas pessoas, e o homem de bem não usa essa condição de autoridade para se sentir melhor do que essas outras pessoas, para humilhar as pessoas, porque muitas vezes a gente vê pessoas que têm cargos sociais mais altos e que usam isso como uma vantagem para tentar esmagar as pessoas, para tentar se sentir melhor, né, se sentir superior só por uma questão social. Então isso o homem de bem não faz e tenta realizar a sua tarefa da melhor maneira possível, né? Tentar usar aquele cargo de importância ali de uma maneira boa, exatamente, para melhorar o mundo à sua volta. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza. Então, ele não faz ao próximo aquilo que ele não gostaria que lhe fizessem e também faz aos outros aquilo que ele desejaria que fizessem para ele, né? Então, essa daqui é uma forma resumida da gente dizer, né, as características do homem de bem. Não são todas as características, tá longe disso, mas a gente sabe que quem se esforça para tentar segui-las já tá no caminho. Então, agora eu passo a palavra de novo para ti. Sempre que a gente escuta essa lista de virtudes, porque o homem de bem, esse item 3, né, desse capítulo 17 do Evangelho, é uma lista de virtudes, né? Demonstradas pelos missionários, pelos espíritos muito evoluídos ali. Sim. Se a gente pegar só a primeira, que a Astrid leu ali, a gente já vê que é praticamente incompatível com a nossa situação atual, que é pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Os espíritos já alcançaram um nível muito evolutivo, mas eles colocam essa lista de virtudes como algo sendo colocado em prática numa encarnação, numa vida aqui na Terra. E os missionários que já vieram para a Terra, a gente pode citar vários nomes, né, bem da antiguidade, da Idade Média, Francisco de Assis, Jesus nem se fala, né, foi o maior de todos, mas Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, na doutrina espírita tem o Chico Xavier, o Divaldo Franco, pessoas assim que demonstraram já um nível evolutivo muito grande e já que estão a um passo de alcançar essa condição de seres de luz, né, que não precisam mais reencarnar para sofrer e evoluir. A gente vê que esse homem de bem, essa lista de virtudes é o objetivo. É o ideal. O ideal, aonde a gente tem que chegar. E o próximo item aqui, o item 4, que se chama o bom espírita, é o veículo que vai nos levar a esse objetivo. É o aeróbus, quem leu lá o nosso lar. Já que a gente não pode volitar, a gente tem que pegar um veículo para ir a esse objetivo. E a doutrina espírita é colocada para nós como uma ferramenta importantíssima, entre outras ferramentas, pessoal, porque a gente na doutrina espírita não tem a pretensão de se achar a verdade absoluta, que a doutrina espírita é melhor que as outras doutrinas. Não. A melhor doutrina, a melhor religião é aquela que te transforma numa pessoa melhor. Mas a doutrina espírita, quando ela bem entendida, quando bem compreendida, quando bem estudada, faz com que a gente interrogue os nossos atos. Faz com que a gente não se contente com a zona de conforto. Com que a gente vislumbre, né, o resultado daquilo que a gente faz agora, que a gente veja o impacto disso no futuro. Que a gente raciocine sobre os sofrimentos que a gente está passando nesse momento. Eles são sim resultado de coisas que a gente fez em encarnações passadas. Então a gente não é mais inocente, não se faz mais de inocente diante do sofrimento, como diz ali na lista de virtudes do homem de bem, né? Ele sabe que as dores são provas e expiações, então ele não se coloca em posição de vítima. A doutrina espírita, como é uma doutrina reencarnacionista que prega a pluralidade das existências, trava-língua, né? A pluralidade das existências nos dá a possibilidade de refletir sobre essa questão. Então a gente caminha sempre para um fim em que a responsabilidade da nossa evolução
é dos nossos atos, do bom uso do nosso livre-arbítrio. Eu brinco sempre, né, que quando Deus nos criou, é como se a gente fosse um celular e ele botou um aplicativo base, né? Que é o livre-arbítrio. No momento que ele coloca esse aplicativo, nem ele mais pode interferir, né? Deus nos deu todas as ferramentas para a gente evoluir. Essa evolução é responsabilidade nossa. Ah, mas Deus não vai me ajudar. Deus nos criou. Maior ajuda que essa não existe. Se ele não tivesse nos criado, a gente não existiria nem para sofrer, né? Então, assim, Deus nos criou, não existe nada maior do que isso. Tá? A espiritualidade superior, Jesus Cristo, o supremo governador desse planeta, e os espíritos protetores estão sempre assoprando bons conselhos. Jesus com o seu evangelho, com o seu exemplo, os espíritos angelicais, né? Os de mais baixa envergadura, que são os nossos mentores espirituais, que estão sempre conosco, com seus bons conselhos, são espíritos bons, né? Mas que não alcançaram o nível de serem criadores de mundos e humildemente aceitaram essa missão de nos guiar nessa jornada. A doutrina espírita nos dá a possibilidade de nós usarmos todas essas ferramentas, o intercâmbio com o mundo espiritual, a leitura das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência, como a Astrid falou, colocar em prática essas leis divinas, fazer o bem pelo bem, sem desculpas, sem ser não, sem ser mais e sem porquês, né? Ver em nossos irmãos, em nossos colegas de jornada evolutiva, irmãos, né? Irmãos em Cristo. Todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos na figura do maior espírito que a gente tem conhecimento, que é o Mestre Jesus Cristo. E a doutrina espírita nos ensina uma outra coisa muito importante também, pessoal, que esse processo evolutivo, ele é gradativo. Só que ele é gradativo, mas a responsabilidade nesse processo evolutivo é muito grande. Então ele é gradativo, mas ele não deve ser levado de maneira inconsequente a ponto de estacionar no processo. Mas ele também não deve ser levado a ponto de se tornar um martírio por nós não conseguirmos fazer aquilo ali que a Astrid falou naquela lista de virtudes. Nós temos que achar um equilíbrio entre estar, né, na iniquidade, sentados, né, em cima da nossa iniquidade, estacionados no processo evolutivo, ou nos martirizando por não conseguirmos ser perfeitos. O verdadeiro espírita não é aquela pessoa perfeita, ou que se faz de perfeito, ou que tenta se mostrar para os outros, mesmo que lá entre as quatro paredes do espírito ele tenha um monte de pensamento ruim, faça um monte de coisas ruins, mas porque ele é espírita, ele tem que né, desfilar de bom moço na frente das outras pessoas. Não, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. Que é aquilo também que está nos caracteres ali do homem de bem. Interroga a consciência para ver se não violou as leis. Vocês notam, pessoal, que o bom espírita, se vocês forem ler o item 4 aqui do Evangelho, justamente os espíritos intuíram Allan Kardec a colocar o homem de bem, que é o objetivo, para a gente ficar perplexo e depois, lendo o Bom Espírita, a gente entender como nós vamos fazer para chegar a esse fim. Então eles colocam o fim e depois eles colocam o meio. A própria doutrina espírita foi criada assim. Primeiro veio o fenômeno, que foi observado, para depois ser criada a teoria sobre esse fenômeno. Não se criou uma teoria e depois foi fazer experiências para comprovar. Não, se observou o fenômeno e através da observação do fenômeno se criou toda uma teoria, assim que a doutrina espírita foi criada. E é assim que a gente vai fazer o nosso processo evolutivo, pessoal. Observando, lá como Jesus falou, o exemplo maior que é Deus, né, a divindade, usando como exemplo e como guia o maior representante de Deus que já pisou a face da terra, Jesus, e seus avatares, todos os missionários, que aquelas pessoas que passaram pela terra demonstrando, né, os caracteres da perfeição em vários graus, conhecendo a nós mesmos, como disse um sábio do passado, Sócrates, conhecendo a nós mesmos
e em conhecendo a si mesmo, parar de dar desculpa da nossa inferioridade, entender que é possível botar em prática esses caracteres da perfeição e trabalhar incessantemente para alcançá-los. Olha aqui, ó. Perdi o texto, ó. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem dominar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita, essa frase, resume o objetivo pelo qual a gente está aqui na Terra. Vocês se tocaram disso já? Por que a gente está na Terra? Por que a gente veio para a Terra? Para realizar uma transformação moral e para dominar as nossas más inclinações, para que a gente possa ir para uma próxima encarnação melhor do que a gente está agora e assim sucessivamente chegar um dia à angelitude, que é o nosso objetivo, gravitando até Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Astrid quer fazer uma saudação de encerramento. Ai, gente, muito obrigada por todos vocês que acompanharam a gente hoje. Então, vou passar novamente a palavra para o meu pai para ele fazer a nossa oração de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus, essa inteligência primeva, criadora do universo, criadora de todos nós, e agradecer ao nosso Pai por ter nos criado e nos proporcionar todas as ferramentas de evolução. Agradecer ao Mestre Jesus, o maior representante de Deus. Questão 625, o maior modelo e guia que Deus mandou para que a gente seguisse. O nosso Mestre divino, meigo nazareno, sol de nossas almas. Somos profundamente gratos, Mestre, pelo seu amor. E vamos agradecer a todos os mentores espirituais que nos acompanham, principalmente aqueles espíritos que se devotam à doutrina espírita, a guiar essa doutrina consoladora e maravilhosa e o seu movimento pelo caminho do bem. Quero agradecer com muito carinho e com muito amor fraterno a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, que todos possam ter conquistado aquilo que vieram buscar e possam sair daqui melhor do que aqui chegaram na tarde de hoje. E humildemente pedimos a permissão para encerrar a nossa explanação do Evangelho da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal.